Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois também esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever, porque assim você recebe a notificação de quando a gente coloca o vídeo no ar. No YouTube, aqui no Instagram também, existe uma playlist de todos os evangelhos com vários temas que nós temos desenvolvido ao longo desses 5 anos. São temas que são trazidos por vocês, ora nós escolhemos, ora são intuídos, enfim. A procedência pouco importa, o que importa é que nós procuramos refletir a vida em cima dos ensinamentos do evangelho. Por quê? Porque o evangelho, na realidade, ele é um código de conduta, né? É um código de conduta onde a gente pauta o nosso comportamento, a nossa vida. E é claro que, para que a gente possa fazer isso, nós precisamos entender, né, o que é que significam as parábolas que Jesus falava, entender o que é que ele queria dizer, para que a gente possa moldar também o nosso comportamento. Ele, como o mais excelente psicólogo que já pisou aqui na Terra, sabe, conhece muito bem os escaninhos da mente e do sentimento do coração humano. Então vamos iniciar, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. E sejam muito bem-vindos mais uma vez. Na semana passada, eu falei sobre um tema que era a aliança da ciência com a religião, e houve um probleminha, eu não sei se foi da internet, se foi aqui do Instagram, não sei, mas o vídeo travou, né, infelizmente, e algumas pessoas me avisaram, e hoje eu trouxe o tema de volta, né, que é a aliança da ciência com a religião. E para isso, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Jesus. Então Jesus, ele vem à terra, e ele vem, ao contrário do que muita gente pensa, ele não veio destruir lei nenhuma, nem a lei de Moisés, né, onde tinha lá os 10 mandamentos. O que ele fez foi reduzir. Ele reduziu os 10 mandamentos em 2. Que se a gente entendesse e seguisse, todos os outros 8 mandamentos estão contidos nesses 2. Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, porque é o nosso Criador, e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí já tem um probleminha, né? Porque nós muitas vezes pensamos mais em querer fazer para o outro e deixando de lado de corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nós. Primeiro nós precisamos nos acertar conosco, para que, estando bem, nós possamos nos relacionar com as outras pessoas. E era isso que ele quis dizer. Ele não pediu que nós simplesmente só pensássemos nos outros e deixássemos nós de lado. Isso é um falso conceito. Então aqui já tem uma correção que nós precisamos fazer no nosso pensamento e no nosso comportamento. Primeiro, a gente tem que ter o autocuidado. Primeiro cuidamos de nós, depois o outro. Porque se nós estamos bem, o outro também fica bem. Por outro lado, ele fala que ele não veio destruir a lei, e ele vem, né,
comprovar, inclusive, tudo que já foi dito pelos profetas, né? E ele tem uma conduta que ele fala aqui. Ele veio para trazer o conhecimento, ele veio para trazer a luz no mundo. Mas o momento em que ele passa pela Terra, a Terra até aquele momento, a ciência era muito, muito ainda atrasada. Ele não nasceu num período tecnológico como o nosso, né? Não dava. Mesmo depois, com a vinda do Espiritismo, em 1857, né, nós também não podemos dizer que está encerrado o assunto na codificação. Não está encerrado, porque muitas coisas devem andar de acordo, como o próprio Kardec coloca, nós temos que seguir a ordem das coisas pela razão. E não pela questão milagreira, como muita gente acredita. Os milagres de Jesus são perfeitamente explicáveis hoje, cientificamente. E é ótimo que isso aconteça, porque hoje a gente tem desenvolvimento dentro da ciência que comprovam muitas das coisas que aconteceram naquela época. E muito do que acontece hoje também, que não deixa de acontecer. A ciência e a própria religião, no sentido espiritual, são alavancas da inteligência humana. Então, elas devem andar lado a lado. O problema é que, por questões políticos, sociais, se separou, né, o que é o mundo material do mundo espiritual. É uma visão muito cartesiana disso, quando na realidade não existe essa separação. Porque se uma ciência revela as coisas do mundo material, a outra traz a revelação das coisas do mundo moral. Hoje, essas leis, né, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. A questão aqui maior é catedrática, né? Porque nós temos hoje aparelhos como o positron, que é da física quântica, que já ultrapassou a divisão do átomo, do elétron, já chegamos a partículas de quark, a supercordas. E é claro que quanto mais se divide a matéria, mais a gente vê que existe uma força inteligente que comanda todo o universo. Isso já a gente vê pela própria constituição do planeta Terra, do sistema solar, das galáxias, de que existe uma ordem para isso. Aquela teoria materialista do acaso, que unem-se as partículas, não se sustenta. Porque como é que nós, por exemplo, que vivemos aqui na Terra, como é que o nosso planeta passa pelas estações, está dentro do seu eixo e não sai por aí, está dentro de um sistema solar e não sai aí pelo espaço? Porque existe uma força inteligente. É uma força inteligente que rege todo esse concerto universal. Então, a ciência hoje já está se dando conta disso. A ciência oficial só não admite isso publicamente porque ainda se mantém no materialismo. E alguns dos cientistas pesquisadores que há mais ou menos uns 20 anos atrás tentaram fazer isso, trazer isso a público, perderam suas cadeiras de físicos. Por quê? Porque foram considerados místicos. Porque conforme vai se dividindo a matéria, a partícula, vai se vendo que essa matéria muito quintessenciada é um princípio inteligente. Então, minha gente, esse é o lado da ciência que nós já chegamos hoje. E a ciência ainda não alcançou todo o patamar disso.
Ainda tem muita coisa para ser estudada dentro do eletromagnetismo, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Por outro lado, nós temos as questões morais de Jesus, que vêm sendo elucidadas por grupos religiosos, por estudos religiosos. O espiritismo, quando ele surge na França, na realidade já existia um movimento antes do espiritismo, porque mediunidade existe desde sempre. Desde sempre, desde que o mundo é mundo. Já lá os antigos que consultavam as pitonisas e tanta gente que tinha uma visão além do físico. A questão de conhecimento mediúnico, ela vem passando de século a século, de período em período. Sempre existiu. Mas trazendo a história mais para perto de nós, antes mesmo do advento do espiritismo, já existiam grupos de pessoas que se reuniam, que se denominavam espiritistas. Esses espiritistas, eles se reuniam e eles tinham contato com entidades extracorpóreas que eles chamavam de anjos. Daí, anjo da guarda. Que eram espíritos encarregados de nos proteger e nos guiar durante a nossa encarnação. Depois, eles passavam a ter, nessas reuniões, passaram a ter efeitos físicos desse contato. E daí que vieram as mesas girantes. E a partir das mesas girantes, quando o professor Denizar Rivaio é convidado a participar de uma sessão e ele começa a investigar. E foi uma investigação mesmo. Não pense que ele chegou lá, tá bom, vamos fazer isso e acabou. Não. O professor Denizar Rivaio era um discípulo de Pestalozzi, era um homem extremamente culto, falava 5 idiomas, lecionava. E muito precocemente ele já ajudava o seu mestre Pestalozzi. Ele tinha uma mentalidade científica, mas tinha uma cabeça aberta. Então ele vai lá participar a convite dos amigos para ver a questão das tais das mesas girantes, e é claro que ele ficou curioso e foi investigar para ver se não tinha nenhuma falcatrua, o que estava acontecendo. Até que nesse trabalho, nessa reunião, na realidade, ele teve a ideia de criar um código de comunicação. E esse código, através do alfabeto, ele começou a fazer perguntas. E ele fazia perguntas e a mesa, através desse código de batidas, respondia. E respondia de forma inteligente. E aí a sua curiosidade aumentou ainda mais. Aí foram colocados outros aparatos, como as cestas que iriam escrever e tudo mais, até que chega-se à psicografia. E aí então os espíritos das mais diversas partes do planeta passam a se comunicar através dos sensitivos, dos médiuns sensitivos, e ele recebe cartas de todos os lugares do mundo. E é a partir daí, porque os espíritos, quando eles querem passar uma mensagem, eles não passam para uma pessoa só. Eles distribuem isso, para que a verdade seja comprovada por todos. E a partir daí, então, em 1857, ele lança, foi o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O cunho da doutrina espírita é muito científico. Ele tem a parte religiosa, que é a parte do Evangelho, a parte cristã. Mas o cunho ele é muito científico. E é também filosófico, porque nos convida a uma conduta, mudar a nossa conduta diante da vida, despertando em nós a nossa autorresponsabilidade diante dos nossos atos. Explica perfeitamente a lei de causa e efeito. Então, quando nós juntamos
essas informações morais que nos foram passadas pelos espíritos superiores, mais as conquistas desenvolvidas em laboratório pela ciência, então sim, aí a gente vai encontrando realmente a comunhão dessas ideias. E aí sim, a nossa fé pode encarar a razão face a face. Porque o que a nossa razão entende, o nosso coração aceita. Para a gente ter fé, precisa ter compreensão. Se não houver compreensão, não tem apenas como ter fé. Ter fé numa coisa que você não sabe o que é. A gente não consegue confiar nem num outro ser humano. Então, saber que Deus existe é muito simples, porque quando nós fomos criados, isso já está inculcado dentro de nós. Então, acreditar, até o homem primitivo que olha para o céu e acredita que existe um poder maior. Então, acreditar não é difícil. Agora, ter fé, sim. Para ter fé, você precisa o quê? Confiar. E a gente só confia naquilo que a gente conhece. Então, atualmente, são chegados os tempos que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento. O complemento científico. Porque a partir do momento que eu sei como se comporta um átomo, como é que essas partículas se juntam através do observador, a física quântica explica isso. Nós sabemos como é que ele agregou aquelas moléculas de água para se transformar em vinho. Como é que ele, doando do seu fluido vital, que era de uma altíssima capacidade, ele conseguia alterar o campo físico de uma outra pessoa quando ele realizava as curas. E hoje a ciência pode explicar isso. Inclusive, na própria obra kardeciana, em A Gênese, se eu não me engano, no capítulo 15, tem lá os milagres de Jesus explicados. E agora, e isso foi lá em 1860, mais ou menos. Agora vocês imaginam com o conhecimento que nós temos hoje de física quântica. O final do século XIX, começo do século XX, vieram para o planeta uma pleiade de espíritos, de cientistas que desenvolveram tudo isso. Newton começou, mas o Einstein veio e junto com ele vieram outros que destrincharam a matéria, que dividiram o átomo. E hoje, é claro que a ciência, ela começa a se fundir com as questões morais. Então, a ciência deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião, ou o lado moral, precisa também deixar de combater a ciência, de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Porque quando essas duas forças começarem a se apoiar mutuamente, marchando juntas, uma vai servir de apoio à outra. E é claro que haverá um segundo empuxo evolutivo muito grande no planeta. Mas está faltando essa visão. Há tempos atrás, um autor chamado Charles Tart escreveu um livro falando da visão de mundo materialista e a visão de mundo de forma holística, ou seja, de uma forma geral. E a gente vê, mudam-se todos os conceitos, porque a partir do momento em que nós temos uma visão holística de mundo, não dá mais para ter guerra. Porque eu vou saber que se eu estou atingindo uma outra pessoa, eu estou atingindo a mim mesma. Acabam-se as guerras. Acaba a fome. E mais do que isso, no futuro vão acabar também as doenças.
E o que é que segura tudo isso? Hoje em dia, o que segura tudo isso são os interesses econômicos. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você indicar para uma pessoa que está com algum problema muito grave, seja de luto, seja de qualquer situação que ela esteja passando, ao invés de indicar uma terapia, é mais fácil ir na farmácia comprar um remédio. Ao invés de se descobrir as causas de ansiedade, porque a pessoa não consegue dormir, então vamos na farmácia comprar um remédio para dormir. E assim a indústria farmacêutica cada vez mais rica, mais poderosa, às custas da saúde da população. Uma população que vive acreditando que estamos separados de Deus, acaba se sentindo, a pessoa que não tem essa noção de quem é Deus ou do que é Deus, ela se sente separada. Então, quando ela está com problemas, e às vezes problemas muito sérios, ela se sente sozinha. Esse foi o grande problema. Foi o que Jesus veio dizer e foi distorcido em todos os seus ensinamentos, infelizmente. Jesus deu o exemplo todas as vezes que ele estava na terra e que ele tinha que passar ou fazer uma missão, ele estava orando ao Pai. Estava convocando o Pai dentro dele, para que ele pudesse realizar as coisas. E por que é que nós não fazemos a mesma coisa? Porque nós não acreditamos que Deus está dentro de nós. Nós achamos que ele está lá em cima, muito longe. E não está. Porque isso foi a ideia materialista que colocaram na nossa cabeça. Essa separatividade, que é o que nos faz nos sentirmos fracos, muitas vezes indefesos, e acreditar que nós somos abandonados. Mas nós não podemos estar abandonados, porque aquele que cuida de manter a nossa terra no seu eixo, não poderia deixar de cuidar de cada criatura sua. E é isso, é essa aliança que deve a gente entender. É isso que nos traz a nossa fortaleza. A certeza de que se existe um Pai que cuida de todas essas coisas materiais, por que deixariam órfãos aqueles saídos dele mesmo? Mas, nisso como em tudo, sempre há aquele atraso por causa daqueles espíritos ainda retardados, que ainda querem se manter, né, dentro do status quo que nós temos hoje. Isso ainda vai levar alguns anos para mudar. Mas vai mudar, porque esse conhecimento que existe, esse traço de união entre a espiritualidade e a matéria, ele está cada vez ficando mais fino. E as gerações que estão vindo agora, as gerações que estão se formando agora, elas já virão já com muito desse conhecimento, com muita coisa já desenvolvida. A gente vê crianças hoje com uma inteligência fora de série. E isso não é acaso, porque no universo não existe acaso. Mais uma vez, a Terra está passando por uma transformação muito grande. Nós estamos em transição. E o diretor do nosso orbe está providenciando, e já providenciou, já vários espíritos de Skol pisaram aqui nesses últimos anos, nesse último século. Um deles regressou à pátria espiritual a semana passada. O outro na outra semana. Mas existe aí uma pleiade
milhares de espíritos que estão, alguns já encarnaram e outros estão encarnando no planeta, justamente para que em vários setores da humanidade, em todos os setores da ciência, da cultura, da sociologia, da psicologia, da medicina, das pesquisas científicas, em todos os setores do direito, serão chacoalhados por uma nova era que está chegando. Eu sei que, falando assim, a gente pensa que, do jeito que estão o estado de coisas da humanidade, mas os espíritos já nos haviam avisado, há anos atrás, de que a coisa ia chegar num ponto tal que até a gente que tem a nossa fé, que tem o conhecimento, acabaria, às vezes, até olhando para o alto e duvidando até. Mas não é esse o nosso caso aqui. O caos aparente do que está acontecendo aqui é simplesmente o ápice de uma geração que está prestes a terminar. É uma geração de materialistas que vai ter que abrir mão disso. Querendo ou não, os retardados terão que ser arrastados por um movimento geral que vai começar a acontecer. E aqui só poderão estar aqui espíritos que acompanharem o progresso. É toda uma revolução moral que está se realizando nesse momento, mas sob a ação dos espíritos, e todo mundo está sendo supervisionado. Não tem bagunça no plano espiritual, é tudo muito organizado. Depois de ser elaborado todo esse conhecimento há 21 séculos, agora está chegando o momento da eclosão, que vai marcar realmente uma nova era da humanidade terrena. E é claro que, pelo que a gente já tem de conhecimento hoje, é fácil da gente prever as consequências, né? As modificações. Nas nossas relações sociais, inclusive. E ninguém vai poder se opor a isso, porque elas estão nos desígnios de Deus e é o resultado da lei e do progresso, que é uma lei de Deus. E nós que já temos pelo menos esse aviso, essa comunicação que vem do mais alto para nós, precisamos nos manter nos nossos postos, trabalharmos para o bem, trabalharmos na nossa conduta, para que a nossa conduta seja o evangelho vivo no mundo. Existe uma frase de Francisco de Assis, que ele, aos freis que o seguiam na época do mosteiro, e eles saíam para pregar o evangelho, e aí Francisco de Assis dizia: vai, meus filhinhos, vão pregar o evangelho. Se precisar, usa do livro. Ou seja, vai dar o exemplo. Faça a sua reforma e procure você no seu lugar, porque quando cada um estiver no seu lugar, fazendo o que é certo, o que é bom, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro também. Quando cada um individualmente fizer isso, então aí sim a gente vai ter uma sociedade totalmente transformada. Não adianta só ficar criticando os outros, criticando o comportamento desse ou daquele. O importante é que nós devemos florir aonde Deus nos plantou, no nosso lugar. E no nosso lugar onde Deus nos colocou, a gente pode fazer muito sim. Pode fazer muito sim. E lembrar de que nunca, em hipótese alguma, nós estaremos sozinhos.
Nós precisamos aprender a confiar. Porque é o que eu sempre falo, o máximo que pode acontecer a nós, se acontecer alguma coisa maior, é perder o corpo físico. Perder não, devolver à terra. É o máximo. Mas a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa individualidade é imortal. E contra isso, ninguém pode fazer nada que seja o contrário. Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós precisamos. Se nós estamos passando por determinadas provações, são lições para o nosso espírito. Quanta coisa a gente já não passou que já ficou para trás. E que trouxe, nos momentos difíceis, foram os que trouxeram as lições e moldaram o nosso caráter e moldaram a pessoa que nós somos hoje. Ninguém progride sem dificuldade. Ninguém progride sem problema. Ninguém progride sem errar. Se a gente vivesse tudo muito perfeito, a gente estaria estacionado. E não é para isso que viemos. Todos viemos para aprender a amar. E é o verbo mais difícil que tem para conjugar, porque o amor exige todas as outras virtudes para ser amor. Principalmente o perdão. E é assim que nós vamos caminhar aqui na Terra, procurando fazer aquilo que nos é possível. Moldando o nosso caráter. Se o outro não é honesto, problema dele. Nós seremos dentro do nosso lugar. Se o outro engana, se o outro traz, se o outro faz qualquer problema dele. Se o outro mente, não é problema nosso. Esse é o amar a si, para depois poder amar o outro. O importante não é o que o outro faz. O importante é o que eu faço. Mesmo que o outro faça coisas que eu não concorde. Está no meu livre-arbítrio a escolha de saber como é que eu vou reagir a isso. Então, minha gente, tem muito trabalho para fazer. E o trabalho maior está aqui, dentro de nós. Nós já damos muito trabalho para nós mesmos. Então, deixa o outro ser quem ele é. E que nós possamos receber a todos que passam pelo nosso caminho. E a cada um a gente vai dar de acordo com a necessidade. Ou de acordo com aquilo que a gente pode no momento. Porque às vezes a gente também não pode. E colocar limites é muito importante. Porque se a gente não colocar limite, o outro cai da ribanceira e nós caímos juntos. Então é isso. A gente torce para que agora, nessa nova era que se desenha aí na nossa frente, que a ciência dê os braços à espiritualidade, para que nós possamos viver esse mundo de regeneração que já está batendo aqui a nossa porta. E que nós possamos fazer parte dele, trabalhar para fazer parte dele, ajudando na obra que é do Cristo e não nossa. E nós vamos agradecer a ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir que nos abençoe os nossos propósitos de aprender e de servir no bem, hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima semana a todos vocês. Um beijo a todos que estão aqui. Obrigado por terem ficado até o fim. E o vídeo daqui a pouco vai aqui para o feed, aqui para o YouTube. Não esqueçam de curtir, porque assim pode chegar ao maior número de pessoas. E se você gostou, compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem na paz do nosso Mestre. Até a semana que vem.